E aí, eu vou seguir aqui a leitura do vídeo Coisa de Menina, da Maria Homem e do Contargo Caligares. Ontem, né, que eu fiz o último vídeo, a gente conversou aqui um pouco sobre a misoginia, o ódio às mulheres, o ódio ao feminino. Mas uma coisa que o Contardo bate na tecla aqui é a respeito, ele frisa bem, que o ódio às mulheres está muito baseado no ódio ao desejo sexual feminino, né? É muito curioso um homem falar disso, né? Nós homens a gente tem quase um aval para sair transando por aí com quem a gente quiser, desde que seja mulher. E isso não vai ser motivo de julgamento. Pelo contrário, o cara vai ser considerado ali um garanhão, né? Falando aqui nos termos chulos, não importa o que faça, como faça, com quantas faça, ele vai ser vangloriado por isso, né? Então é interessante, porque é uma das coisas que eu falo aqui. Para o homem abrir mão do machismo, ele vai ter que abrir mão de alguns privilégios, de algumas ideias. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente vai continuar aqui nesse sentido. A última frase que a gente coloca aqui, que a gente comenta, é na época do pós-guerra, né? Que as mães falavam para as filhas, na hora da lua de mel, né? As filhas perguntavam para as mães o que eu faço. Não tinha nenhum tipo de repertório para isso, né? E a seguinte frase era, né? Feche os olhos e pense na pátria, né? Maria Homem parte, a gente parte aqui da continuação da conversa, e a Maria Homem, ela parte a partir dessa, começa a partir dessa frase, né? Continua. Feche os olhos e cumpra seu dever de cidadã, e num lençol esburacado. Para quem não sabe, né, na época vitoriana, especialmente lá na Europa, tem relatos de que o sexo matrimonial, claro, né, longe dos bordéis, onde depravação era permitida para o homem, e para a mulher, né, no sentido de função ali de objeto, de compra, de consumo, existia essa coisa, né? O homem não podia nem ver a esposa nua, fazia um lençol, fazia um buraco no lençol e ali acontecia a relação sexual para fins reprodutivos, né? Como se fôssemos animais, como cachorro. Muito bem. Para detalhar um ponto que acho importante, há uma cultura patriarcal que é misógina e profundamente alienada de si mesma. E aí, claro, temos um problema. Vamos voltar brevemente no tempo e detalhar um pouco essa historicização. Com a virada moderna, começa a se afirmar a revolucionária ideia de que todos os humanos são iguais. No final do século XVIII, ela chega a se inscrever simbolicamente, como hoje sabemos muito bem localizar, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Prestem atenção. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Está na linguagem. Todos os humanos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, etnia ou religião. Como fazer então para colocar a mulher na roda? Nós ainda estamos na avalanche desse lampejo de ideia. Por isso, talvez, seja bom distinguir três momentos. O primeiro momento lógico foi o que poderíamos nomear como ultrapatriarcalismo. Ultrapatriarcalismo, que via a mulher como uma reprodutora convicta e um bem entre outros bens intercambiáveis. O domínio era o do pátrio poder e fim. No segundo momento, o suporte ontológico do pátrio poder vai sendo desmontado e a mulher passa a ter alguma autoridade. Mas a saída ocidental é fazer uma suposta divisão. Ok, você, mulher, tem um poder doméstico, o espaço privado, e vai fazer a gestão do lar. E você, homem, vai fazer a gestão do espaço público e vai continuar no domínio da política, da propriedade e da cultura, inclusive das narrativas simbólicas dominantes.
É aí que se fortalece a ideia da mulher-mãe, os concílios que você estava desenhando. Contardo, também acompanham... Não, peraí. Os concílios que você estava desenhando, Contardo, também acompanham esse processo, que chega ao ápice porque era necessário dar conta desta suposta igualdade entre os gêneros, cada um com seu âmbito de poder. Se essa divisão é, por um lado, supostamente igualitária, porque precisava dar conta desse desejo de igualdade entre todos os seres humanos, por outro, ela é quase um estratagema para continuar mantendo o poder patriarcal sobre o corpo da mulher, que vai ser dominado e enquadrado no lugar de mãe e dentro de casa, né? Vale constar aqui, né? Tá bem colocado aqui que esse poder é dividido, né? Um suposto poder que se dá à mulher, mas ainda assim a gente vê aqui um controle sobre o corpo da mulher dentro de casa, né? Por isso tem esses termos aí, mulher de família, mulher da vida, né? Nunca é uma mulher dela mesma, né? Ela tem que ser de algum lugar, de casa, do bordel, da vida, da rua. Isso para enquadrar bem, para controlar o corpo da mulher. A gente pode pensar assim: a grande mãe, a mãe idealizada, doce, pura, do lar, e com alguma glamourização surge aí. Ou seja, a narrativa de igualdade diferenciada do século XIX foi uma estratégia que se revelou enganadora, pois na prática os gêneros permaneceram em grande medida desiguais, e o lugar concedido à mulher como rainha do lar estava longe de ser suficiente. Na verdade, ele começou inclusive a incomodar. Como podemos ver a partir de uma leitura crítica da generalização dos sintomas de histeria feminina no final do século XIX, que Freud também soube escutar. Eu já falei aqui em outros momentos, eu acho que no vídeo sobre psicanálise, sobre o fenômeno da histeria, né, que a gente pode pensar aí como o grande mal do século lá na Europa, no final do século XIX. Né? A maioria eram mulheres. A histeria muitas vezes era vista como encenação, era menosprezada, subjugada, não levada a sério. Né? Até hoje a gente tem aí na cultura essa ideia da mulher histérica, né? Que serve inclusive para deslegitimar e não reconhecer o que essa mulher está dizendo do seu sofrimento, de sua vivência. Né? Mais uma vez é subjugar a mulher em algum lugar, não levar em conta, não escutar. Né? Não escutar. E então, temos o terceiro momento lógico, com o surgimento incontornável do século XX da ideia de direitos civis, de direitos humanos amplos e restritos, e de igualdade mais efetiva entre os seres. É interessante como a história avança sem avançar tanto. Tem algumas nuances que são interessantes de ver. Quando o patriarca, o macho clássico, percebe que está perdendo poder e vai ter que ceder, ele cede numa estratégia de manutenção deste poder. Só que aí não resolve mais, porque as revoluções burguesas já estão em cena e o século XIX vai acabar de quebrar isso, com a ideia da educação para todos universal. O lugar da criança também se altera. Surge a figura até então inédita da infância propriamente dita. E a criança deixa de ser vista como um mini adulto, para ser entendida como alguém que tem uma natureza própria. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas nem sempre se teve uma ideia de infância. Até o século XIX, as crianças eram vistas como mini adultas. Como isso, né? Pensando um pouquinho, trazendo mais uma vez a psicanálise para a gente pensar junto, a criança na psicanálise ela é vista como um sujeito de desejo também, desejo inconsciente. É um sujeito com características específicas, em desenvolvimento sim, mas sujeito de desejo, né? Não só
alguém menor, inferior, né? Alguém subordinado ao adulto, simplesmente, né? E a partir do século XIX que a gente vê surgir a ideia de criança também. Um sujeito com especificidades, né? que, que demandam alguma atenção, alguns cuidados, que até então, pensem só, antes disso aqui, a criança estava vulnerável ainda mais a muitas violências, claramente, né? Vamos lá. Com isso, a mulher ganha poder, porque de alguma forma ela passa a ter uma função nobre para a polis, a cidade, a civilização, né? Como mãe cuidadora e formadora dos futuros cidadãos. Depois, isso vai ser desconstruído nos anos 1960 e 1970, sobretudo. A partir daí, temos uma outra virada, com a mulher cada vez mais recusando este domínio do poder feminino no lar, no espaço privado. Ela começa a ter consciência desses dispositivos e vai dizer: quero meu corpo de volta. Se fui destituída do meu corpo, do meu desejo, do meu tesão, agora quero isso de volta. Na verdade, esse é um processo de subjetivação. É um processo muito mais amplo de subjetivação radical de todos nós, homens e mulheres. De fato, homens, mulheres, homossexuais, trans, multi, enfim, pansexuais. Esse é o momento em que estamos na conversa. Mais uma vez, né, vejam como a coisa é recente. É a partir dos anos 60 e 70 que começa isso que a Maria chama de subjetivação do feminino, da mulher. Não só da mulher, como dos homossexuais, dos transexuais, todo mundo, né? É como a gente pode pensar? É como pedir um reconhecimento, um direito de existir, de ser reconhecido como humano. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E ainda até hoje a gente precisa lutar contra isso. Contra isso que eu falo, né? Contra essa ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher é do lar, de que o homossexual é doente ou endemoniado. Tudo isso a gente continua tendo que reafirmar, que ter que dizer, inclusive de ter que trazer normas, até normas, não sei se normas é a palavra, né? Mas imperativos, no sentido de não se fala o travesti, mas a travesti, né? Não se chama uma mulher de puta, né, assim à toa. Acho que não sei, né? É muito complexo ainda, né? Parece uma coisa tão óbvia, mas ainda é necessário dizer essas coisas. Sempre surge aí essa força violenta que tende a deixar as coisas como eram antes, né? Aquela ideia de no passado a gente tinha, era tudo melhor, era tudo mais bonito, né? A gente vê frases como as meninas de hoje em dia, né? Quem são as meninas de hoje em dia quando falam isso? Meninas, mulheres que têm desejo sexual, né? Sempre o problema é o desejo sexual feminino, né? Sempre é o problema. E não se questiona isso do homem, do macho clássico, como Maria Homem coloca aqui, né? Então vejam bem, a gente precisa prestar atenção nisso para a gente não retroceder, né? Porque há uma força que quer que tudo retroceda, tudo volte a ser como antes, né? A gente vê aí, inclusive mulheres alienadas de si mesmas, que vão reivindicar esse lugar submisso, né? Pensem bem aí no que vocês andaram vendo nas redes sociais, né? Depois dessa história dos Red Pill, apareceu aquela moça dizendo, né, sobre que o homem não podia lavar louça, porque ele perdia a sua energia masculina. Daí você vai ouvir umas ideias sobre sagrado feminino, sagrado masculino, né? A gente vai vendo coisas bizarras que a ideia é colocar as coisas num lugar fechado,
não é abrir, não é dar voz, não é dar autonomia, não é dar direitos, né? Então é muito importante prestar atenção nesses discursinhos que aparecem por aí, nessas ideias que aparecem por aí. Porque como eu venho defendendo aqui, tudo isso são construções culturais. E a cultura tende a construir, a criar maneiras de manter papéis sociais em um determinado lugar. Mas aí eu pergunto, quem ganha com isso? Né? Interessa a quem? Uma pergunta que eu deixo aí para vocês. Devem contar. Sim, concordo com a ideia desses 3 tempos. Mas veja, sou especialmente sensível ao fato, nesse processo, de que, desde o começo, a operação fundamental, o fio condutor dessa história toda é a repressão ao desejo sexual feminino. Mais uma vez o Contardo batendo nesta tecla. Né? E mais uma vez eu falo que eu estou com o Contardo. Devem Maria Homem. Sim, isso ficou claro. Contardo. Vamos pegar um exemplo trivial. Se alguém nos perguntar por que o falo tem tamanha importância na cultura e na teoria psicanalítica, se tivermos minimamente uma bagagem iconográfica das imagens, vamos dizer: é só olhar para a história das civilizações mediterrâneas. Na Grécia, mas não só, porque isso acontece em muitos outros lugares, Príapo, o deus do falo, é onipresente. Lá, há pequenas estátuas com falos gigantescos. O falo masculino seria o único representante do desejo. A vagina, eventualmente, seria representante da fertilidade, embora o falo também o seja. Mas o falo não é só representante da fertilidade, como também do desejo sexual. A vagina que se vire sendo representante da fertilidade materna. Portanto, o sexo feminino, o desejo feminino, não queremos nem falar disso. Ao longo de muitos séculos, a sexualidade feminina realmente só sobrevive à margem. Sobrevive nos bordéis, sobrevive porque as mulheres que se perdem na vida de alguma forma se encontram e, graças a isso, escapam ao domínio masculino. As mulheres que se perdem na vida, né, entre aspas, são mulheres que têm vida sexual ativa. As mulheres do bordéis eu não considero que escapam do domínio masculino, não. Porque se a gente pensar, né, não é fácil ser puta, não. Viu? As pessoas falam mulher de vida fácil, mas não é fácil, não. Ter que se deitar com homens grotescos, estar vulnerável a todo tipo de violência. Muitas vezes são subordinadas, exploradas por outro homem, né? Por isso que eu falo, né? Quando eu falo fulano é dono de bordel, ele é um explorador de mulheres. Ele usa o corpo de mulheres para ganhar dinheiro. Então isso é muito complexo. Né? Eu não quero que se confunda aqui com um tom moralista, não. Seria muito bonito e mágico, né, pensar que as mulheres vão se prostituir simplesmente porque elas gostam de sexo. Mas não é bem por aí. A gente vê que não é bem por aí. Tem muito sofrimento na prostituição, né? Mas é aquela coisa, né? E ainda assim são mulheres que são odiadas pela sociedade, né? As mesmas pessoas que consomem essas mulheres são que colocam elas em risco. São pessoas que as odeiam. Então, a gente tem que repensar muita coisa aqui, viu? Vamos lá. O contrário continua aqui, né? Sobrevivem em ilhas, como a ilha de Lesbos. A ilha de Lesbos é uma ilha grega conhecida pelo turismo lésbico, derivado da identificação com a obra de Safo, século 6 a.C., poetisa ali nascida e que escrevia especialmente para mulheres sobre gênero, amor e sexualidade. Vamos lá. Sobrevivem ilhas como a ilha de Lesbos, que reúne uma comunidade de mulheres que tem uma vida sexual entre elas. Sobrevive de 1000 maneiras. E isso explode no século XX. Aqui concordo absolutamente com você.
Um dos fatos notáveis do século XX é que a única literatura erótica tragável é escrita por mulheres. Mariame continua. As histórias eróticas de Anais Nin, Histórias de O, de Pauline Reage. Eu adoro essas autoras. Contardo, são geniais. Mas penso também em obras mais pop, como Emanuele, de Emanuele Arslan. Quem aí não conhece Emanuele, né? Dos anos 90, canal da Band de noite. Ou os próprios 50 Tons de Cinza, de E.L. James. A literatura erótica do século XX é totalmente feminina. Esse é um fato realmente curioso. Enquanto a pornografia continua sendo ainda muito masculina, né? Não à toa, eu acho que vocês deviam prestar mais atenção aos estragos que a indústria pornográfica faz, tá? Não só a saúde sexual dos homens, que aí vai, como se diz, tô achando a palavra agora, vai limitar a ideia de sexo para o homem, mas a saúde das mulheres que fazem esses filmes. Se vocês forem pesquisar e dão um Google por aí para vocês verem atrizes que foram mortas, atrizes que foram estupradas dentro ali do estúdio, em frente às câmeras. Se você entrar no Xvideos, você vai ver muita cena de mulher sendo estuprada. E aquilo não é considerado estupro, porque vem aquela ideia, mas está ali porque quer. Não é tão simples assim. Então quer dizer que ela não tem o direito, talvez, de, de fazer um filme pornô? Se ela tá ali, ela tem que ser estuprada? É isso? O mesmo serve para as prostitutas? Ou para as meninas fáceis, né? Como se diz aí, de forma muito zoada, né? Porque é um jogo. Tem que ser fácil ou difícil, não pode simplesmente ter vontade de fazer sexo e fazer sem ser julgada, massacrada, morta. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Isso é muito problemático ainda. Coloca em risco a vida das mulheres. Inclusive, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem de mulheres inglesas, se não me engano, que relatavam experiências das suas primeiras noites de sexo com homens, né? A mulher saía ali num rolezinho, numa baladinha, conhecia um cara, queria transar com o cara, e quando iam para as vias de fato, elas relatam vários tipos de violência. Uma delas, muito comum, é o enforcamento durante a relação sexual. Isso a gente vê muito nos filmes pornográficos. Então o homem ele acaba reproduzindo aquilo que ele vê nos filmes. Eu diria que a pornografia é um lugar onde esse sadismo ele é permitido, né? Pela ideia que eu trouxe agora há pouco de que se a mina tá ali, tudo é permitido então. Então a gente tem muitos problemas ainda na nossa cultura. E não se fala muito disso. É até estranho falar disso. É até incômodo, causa um mal-estar. Eu percebo isso, especialmente em homens. Claro, né? Então, a gente está aqui nesse livro aqui, e mais uma vez eu falo, a gente vai vendo como nossa cultura é ridícula, né? Tristemente ridícula. Eu tô rindo aqui, mas não é pra rir não. Porque o sexo, ele devia ser um lugar de prazer, né? Eu até esses dias eu coloquei no meu Facebook lá uma frase. Não uma frase, uma pichação no muro, uma foto de uma pichação no muro que diz o seguinte: menos violência, mais orgasmo. E parece simples, mas não é. A gente está falando de uma estrutura aqui que reforça papéis sexuais, papéis de gênero. E ai do homem que não cumpre com esse papel. Ele vai ser chamado de boiola, de bicha, né, de brocha. E, claro, a questão aqui não é ditar normas de como se deve fazer sexo. Isso é ridículo. Isso é até moralista. A questão aqui é como isso se reproduz na cultura. Como isso, como isso perpetua violências. Como a gente ainda
nós homens, a gente ainda de muitas formas reprime o desejo sexual masculino. Feminino, olha só. Não é um ato falho não, que foi um erro mesmo, porque não vejo repressão de desejo sexual masculino não. Pelo contrário. Basta um moleque fazer 12 anos e coloca uma camisinha no bolso dele. Então, se o sexo é saúde, se o sexo é gostoso, então por que ainda a gente precisa dessas regrinhas sociais, dessas ideinhas, desse tipo de comportamento masculino que ainda causa tanta violência, né? Então, a gente vai fechando aqui por enquanto. Eu acho que eu tô bastante envolvido aqui com essa temática. É uma temática que me interessa muito, sexualidade de uma forma geral. A gente está falando muito aqui de sexualidade feminina, mas eu sempre procuro buscar aqui chamar os homens para sua responsabilidade, tá? Você é responsável. Mesmo que você não seja um cara escroto, como dizem, né? É muito difícil que você não seja machista. Muito difícil que você talvez não tenha em algum momento passado do limite com alguma mulher. Então repense, repense. Uma das características masculinas do macho clássico é não admitir os erros. É terceirizar a culpa para o outro, especialmente para a mulher, como é dito aqui. Se projeta na mulher aquilo que o homem considera como um mal.